Fala, meu amigo e minha amiga, vamos dar início a mais uma aula de dicas de direito constitucional para você que vai ser o futuro policial penal do estado de Minas Gerais. Eita glória, hein? Recebe ou não recebe? Pois é. Bom, primeiramente, eu quero perguntar para você se tu já agradeceu a Deus hoje. Isso mesmo, agradecer atrai energias positivas, coisas boas. A gratidão é a memória do coração. Então agradeça a Deus, tenha fé que vai dar certo a sua trajetória e seu esforço será recompensado, tá? As coisas não caem do céu, você está lutando, batalhando e a vitória vai chegar. Vamos começar a nossa aula. Pega o seu Vadmecum, quem dá de Vadmecum, quem não tem, pega a Constituição Federal. Principalmente tem em mãos o site do Planalto, que tem a atualização da lei, tá? A atualização da lei você encontra no site do Planalto. Então, se você estiver estudando, é sempre bom você dar uma verificada ali no artigo, no site do Planalto, para ver se não teve nenhuma emenda aí, algo novo, e você está ficando por fora. Aqui eu trago para você tudo de mais novo que tem sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar de nacionalidade. Nacionalidade está dentro de direitos e garantias fundamentais, tá? Quando nós falamos de direitos e garantias fundamentais, nós temos umas divisões, como se fossem subtítulos: direitos políticos, direitos sociais, direitos individuais e coletivos. Hoje nós vamos falar dos direitos de nacionalidade. Mas antes, você já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal para você seguir nos acompanhando por aqui e ficar atualizado para a sua prova. Afinal, tá chegando, né? Tá desgastante, você não tá aguentando mais estudar, eu sei, mas está chegando a hora da sua vitória, de você mostrar para a banca, para o examinador, que aqui não, aqui você domina, não é verdade? Então tá bom. Deixa o seu comentário aí do que você está achando da aula, tá? Se a gente não conseguir abordar o assunto todo na aula de hoje, deixa aí nos comentários se você quer a parte 2 de nacionalidade, viu? Combinado? Eu também posto dicas lá no meu Instagram. Você me acha com @jurídico_bruna_pinheiro, tá? Me segue lá, me conta o que você está achando dessa jornada rumo à sua aprovação. Pega a sua Constituição então e vamos começar. Parar de conversar fiado. Deixa eu desligar a internet aqui, o Zap não ficar tocando na hora da aula. Vamos lá. Quando nós falamos de nacionalidade, o direito de nacionalidade, nós temos que entender que é um vínculo jurídico com o Estado. Como assim, Bruna? É o vínculo jurídico com o Estado que te dá direitos e deveres. Essa é a nacionalidade. Vínculo estabelecido entre um povo, né, e um Estado. E quando nós falamos de Estado, principalmente nas aulas de direito constitucional, você não vai pensar que é Maranhão, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, não. Estado, quando nós falamos de Estado aqui, é país. Então é um vínculo jurídico estabelecido entre um povo e o seu país. E esse vínculo jurídico, ele lhe dá direitos, mas também lhe dá deveres. Um exemplo, o voto. O voto é obrigatório. É um direito, mas também é um dever, porque ele é obrigatório. E o BR aqui, obviamente, nós vamos estudar os direitos de nacionalidade do Brasil, né? Eu não vou estudar com vocês a regra aqui dos Estados Unidos, né, do Canadá, não, que nós vamos falar de nacionalidade do Brasil. E quando nós falamos de nacionalidade, que está dentro de direitos e garantias fundamentais, para você não ficar perdido nos esquemas aí, você tem que ter em mente que nacionalidade se divide em duas espécies. ou duas categorias, do jeito que você quiser chamar. Você tem que ter em mente que divide em duas categorias aí. Aí vocês vão entrar para dentro de brasileiro nato
e brasileiro naturalizado, que é aí que vocês começam a confundir as bolas aí. Nacionalidade é um assunto recorrente na prova, gente. Eu posso aqui praticamente garantir que vai cair. Alguma coisa vai cair. E o que eu separei aqui para vocês é o que mais cai. Então acorda para a vida e toma um café preto forte. Larga esse bendito desse WhatsApp, desse Instagram e presta atenção em mim agora, hein? Porque se eu falar com vocês aqui uma situação e você errar na prova, o meu pincel vai aí na sua cabeça, onde quer que você esteja me ouvindo. Vamos lá. Então, nacionalidade, por que eu estou repetindo com vocês? Nacionalidade. Porque na prova o examinador vai colocar uma terminologia para te confundir. Ele vai colocar aqui nacionalidade ao invés de naturalizado, brasileiro naturalizado. Vai colocar brasileiro nacionalizado. Ele faz isso com você. Ele tem pacto com o cara lá de baixo. Então presta atenção, nacionalidade é diferente de naturalizado. Nacionalidade se divide e quando nós vamos para essa divisão, nós temos a espécie do brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Para você não confundir e para você não esquecer mais a diferença de um para o outro, quando você ouvir falar, ler de brasileiro nato, de nato, o nato aqui vai lembrar você da palavra nascido. Vai ou não vai? Nato lembra nascido. Então, para você ficar mais fácil a sua compreensão aí, nato você lembra de nascido. Nascido no Brasil e brasileiro nato. É a forma o quê? Originária. É a forma originária. É a que vem primeiro. Apesar de que, já deixei uma pergunta aqui para vocês, se pode haver distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Nós vamos estudar, fica calmo aí. Mas por uma forma, didática, nos livros você pode encontrar aí brasileiro originário, brasileiro secundário, ou nacionalidade originária, nacionalidade secundária. Então, se vocês verem essa terminologia, nacionalidade originária é o nato. E quando fala nato, você vai lembrar de nascido. É aquele que é o brasileiro nascido no Brasil. Não vai errar mais, não vai confundir, tá bom? Nato você lembra de nascido. Nascido no Brasil é brasileiro nato. Fechou? Nós temos como forma secundária o brasileiro naturalizado, que vai ser, obviamente, estrangeiro. Mas aí nós vamos ver como que ele adquire a nacionalidade brasileira. Porque a nacionalidade brasileira, ela se divide, tá? Ela se divide. Você pode ser brasileiro nato e ser brasileiro naturalizado. Você pode ter a nacionalidade brasileira como brasileiro nato ou pode obter a nacionalidade de forma naturalizada. Brasileiro naturalizado. Tá bom, cabeção? Não fica bravo não, tá? É mais fácil do que você imagina. Vocês fazem muita confusão na hora de estudar, porque é muita matéria, tá? Muita matéria. Uma dica que eu dou para vocês que funciona comigo, se você tiver condições, obviamente, talvez você trabalhe durante o dia, estuda de madrugada, enfim, cada um com o seu horário. Mas o mais interessante é você estudar na parte da manhã, que você dormiu, sua cabeça está fresca. Eu, pelo menos, consigo compreender mais nos meus estudos quando eu estudo pela parte da manhã, tá? Uma dica bacana aí que para mim serviu e eu utilizo até hoje. Vamos dar continuidade, então. Nato, você vai lembrar de nascido no Brasil, naturalizado. Brasileiro nato. Naturalizado, a gente vai falar sobre os estrangeiros que querem adquirir a nacionalidade brasileira, tá bom?
E a pergunta que eu fiz para vocês: pode haver distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Não. A Constituição Federal fala que não pode haver distinção, salvo nos casos em que a Constituição Federal mencionar, diferenciar. Se a Constituição Federal não falar de diferenciação, não tem. Eu esqueci de falar com vocês, nacionalidade, vou até colocar aqui, artigo 12, tá? Nacionalidade, nós trabalhamos lá no artigo 12 da CF. Tá bom? A gente vai ler depois, você vai ver que tudo que eu falei aqui tá no artigo 12. Bom, e quais seriam então, Bruna, essas diferenças? Muito bom, embolando tudo. Deixa eu beber uma água aqui, respirar, peraí. Se você já é meu aluno de outros carnavais, você sabe que eu costumo dar embolada aqui na língua. Vamos lá. Bruna, então quais são essas distinções, né, que a lei faz do brasileiro nato para o brasileiro naturalizado? Aí nós vamos para o quadro. Brasileiro nato, nós temos alguns cargos que é privativo do brasileiro nato. Cargos privativos do brasileiro nato. O que isso significa? Gente, eu tô dando para vocês mastigado, não tem como vocês não entenderem depois. O que isso significa? Que só quem é brasileiro nato pode exercer. Só quem é brasileiro nato pode exercer. E quem fala isso? A Constituição Federal. Ela separou alguns cargos que só brasileiro nato pode exercer. Por quê? Brasileiro nato, você vai lembrar de nascido. São pessoas que nasceram no Brasil. Vocês vão ver que tem outras situações que mesmo a pessoa não nascendo no Brasil vai ser considerado brasileiro nato, mas tem essa regrinha para você diferenciar. Lembre-se do nato com o nascimento. Nascido, a palavra parece uma com a outra, para você já acordar para a vida aí, saber do que você está estudando, né? O que você está lendo. Tem um macetinho mais velho que minha avó. Acho que quando a minha bisavó estudava para concurso, esse mp3.com aqui, acho que já passaram para ela isso. Muito velho, mas que vai te ajudar. Na hora da sua prova, você não vai ser anta, né, de achar que isso é besteira. Você vai pegar e vai escrever no ladinho da sua prova lá, mp3.com, e você vai escrever. Que diacho é esse então, Bruna, de mp3.com? São os cargos privativos, poxa, que só brasileiro nato pode exercer. Quais são eles? Ministro do STF, o M, tá vendo? Escreva aí, ministro do STF é um cargo exclusivo destinado a brasileiro nato, tá? Mas olha aqui, ô marmota, deixa eu falar uma coisa com você. É brasileiro nato. É ministro do quê? Do STF. Repete comigo, ministro do STF, ministro do STF, ministro do STF, ministro do STF. Repete aí, ministro do STF. Por quê? O examinador que tem pacto com o lá de baixo, ele coloca ministro do STJ. Ele faz isso. Ministro do STJ. Aí você que está viajando na maionese, que não está prestando atenção, que não está escrevendo, que está aí assistindo a aula pensando na morte da bezerra, tá? Nas festas de fim de ano. Deixa eu te falar uma coisa. Estudante não tem festa não. Eu tenho. Eu vou participar, tá? Vou participar de tudo quanto é festa. Confraternização eu tô indo tudo quanto há, mas você não pode não. Você vai estudar. Você tem que estudar, camarada. Se estudar, você não passa. É difícil? Só se você não estudar. Só se você não dedicar. Mas é isso que você está fazendo aqui, então faz bem feito.
Se você reservou um bendito tempo para estudar, isola do mundo, isola, exatamente. Desliga os dados móveis, desliga o Wi-Fi aí, deixa só para você estudar. Se você estiver estudando pelo celular, né, deixa só para você estudar. Dá um jeito de sair desse WhatsApp aí, para você não desconcentrar, tá bom? Então, ministro do STF é cargo exclusivo, cargo privativo de brasileiro nato, tá? Não é ministro do STJ, marmota. E o P3 ali? Bom, o P é de presidente. Então, quando você vê, né, você vai escrever isso no seu caderno, lá na hora da prova, você vai escrever mp3.com, você vai escrever isso lá. Aí você vai ver o P, você vai lembrar de presidente. E o 3, você vai saber que são 3 cargos de presidente que são privativos para o brasileiro nato. São 3 cargos de presidente privativo para o brasileiro nato. Repete aí comigo. São 3 cargos privativos de presidente para o brasileiro nato. É para repetir, para você aprender, ficar na sua mente aí. 3 cargos, quais são eles? Presidente da República, é o primeiro P. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. República, Câmara e Senado. República, Câmara e Senado. República, Câmara e Senado. Repete aí. República, Câmara e Senado. República, Câmara e Senado. Tá bom? República, Câmara e Senado. Então, presidentes tem que ser brasileiro nato. Tá bom? Ah, e os vice-presidentes? Também, por óbvio. Por óbvio, se o presidente se ausentar, quem vai assumir é o vice, então o vice tem que, né, ter os mesmos critérios do brasileiro nato, ter os mesmos critérios para assumir o cargo de presidente, que a Constituição fala. Tá? Então não faz sentido se achar que brasileiro vai, né, o vice pode ser ser brasileiro naturalizado, né? Não faz sentido uma coisa dessa. Tá bom? Eu sei, gente, que estudante, a gente costuma viajar na maionese. A gente tem um tal de si, é esse si que arrebenta. Você fica querendo achar chifre na cabeça de cavalo. Não faz isso não. Foca no que a Constituição para estar ensinando para vocês. E se houver algum si, os professores vão te falar, tá? Se o professor não tá te falando, não fica inventando pergunta não, tá bom? Não fica inventando pergunta. Se for uma pergunta inteligente, obviamente, tá mais no que certo de fazer. Agora, vice é obviamente, né, que vai acompanhar aí o presidente, os critérios para os critérios do presidente para assumir o cargo, tá bom? Vamos à sequência então. Então o MP3 você já sabe, qual que é o M? Ministro do STJ? Não, ministro do STF. Qual que é o P ali? 3 presidentes. 3 presidentes. República, Congresso, República, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Fechou? Agora nós vamos para a letra C. Já aprendemos os de cima já, agora nós vamos para os de baixo. Carreira de diplomata. É o C. Carreira de diplomata, cargo privativo de brasileiro nato, tá? Oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas também. Quem são os oficiais das Armadas, né? As Forças Armadas é o quê? Marinha, Aeronáutica e Exército. Então, os oficiais das Forças Armadas, cargo privativo de brasileiro naturalizado, cabeção? Não, brasileiro nato. E o M, o último M aí, o último M é ministro do Estado e Defesa.
Ministro do Estado e da Defesa. É o chefe das Forças Armadas. Mas que diacho é esse, Bruna? Qual que é a diferença do Ministro do Estado e da Defesa para o Ministro do STF? Muita diferença. Vou explicar para vocês como que funciona de baixo para cima para você compreender. Bom, no âmbito municipal, ou seja, no município, se você é da cidade de Sete Lagoas, por exemplo, você tem o prefeito. Deixa eu apagar aqui. O prefeito, ele escolhe o seu secretário. Secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário do Não Faz Nada, ele tem seus secretários. Então, o prefeito, ele tem aqui, ó, os seus secretários. Quando nós vamos para o âmbito estadual, no estado, nós temos a figura de quem? Do governador. E o governador também tem os seus secretários. Secretário da Saúde, secretário da Educação, secretário do Não Faz Nada, os puxa-saco, tem o seu secretário. Quando nós vamos para o âmbito federal, aí nós chegamos no presidente da República. Presidente da República. O presidente da República, ele também tem os seus ali, né? Os seus puxa. Aí, só que eles não são chamados de secretário, eles são chamados de ministros. Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro de não sei mais o que a gente nem sabe para quê. Então, o M aí, o último, é o ministro do Estado e Defesa, que é o chefe das Forças Armadas. Esse cargo, ele é privativo de brasileiro nato, tá? Então, o ministro das Forças Armadas é um cargo privativo para brasileiro nato. Eu já vi em questão de prova que o seu amiguinho lá de baixo, ele vai colocar na prova assim para você errar. Ministro da Defesa. Ministro da Defesa não, gente, perdão. Ministro da Fazenda. Se colocar ministro da Defesa, tá certo. Ministro da Fazenda. Coloca aqui, coloca tudo certo. São cargos privativos de brasileiro nato. Aí coloca ministro do STF, presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Senado, carreira diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro da Fazenda. Aí você erra, tá bom? Aí você erra. Então tenha em mente que é ministro do Estado e Defesa. Ministro do Estado e Defesa. Um macetinho para vocês lembrarem, ó. Aqui no O, vocês vão ter o que? O oficial das Forças Armadas, correto? E aqui nós temos o ministro do Estado e da Defesa, que é o quem? O chefe das Forças Armadas. Então, se você, colocar aqui ministro da Fazenda, você vê que não tem ligação com o oficial aqui das Forças Armadas, tá errado, tá? Lembra que tem o oficial das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa, que ele é o chefe das Forças Armadas. Então, você tem que ver que um vai ligar o outro, combinado? Se um ligou o outro, você vai ver ali na questão e vai acertar. Ai, tô ficando sem voz. Garganta da tia que indo embora. Acabou, né? Praticamente o estado de pandemia. Estamos saindo, estamos festejando e a minha voz saindo embora. Eu posso, você não pode não. Depois você vai poder, né? Vai jogar na minha cara. Eu vou ficar muito feliz. Agora, além disso, além desses cargos que é só para brasileiro nato, né? Só para elite, só para quem, né? Só para elite. Brasileiro nato, a gente não pode fazer, hein? Distinção. A Constituição falou. Não pode, a professora está errada aqui. Nós temos algumas regras para ser brasileiro nato. Agora vocês vão aprender como que é, né?
as características, as regras para ser um brasileiro nato e as regras para ser um brasileiro naturalizado. Mas antes, eu vou beber uma água, vou encher meu copinho aqui de novo, dá uma respirada, dá uma sacudida, dá uma acordada, pega o seu café, daqui a pouco eu tô voltando. Voltei, vamos lá. Tá tranquilo para você até aqui? Tá conseguindo compreender? Bacana. Estamos indo passo a passo para você ir pegando de boa na lagoa. Tá tranquilo? Tá favorável. Vamos lá então. Nós perguntamos se existe distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Nós falamos que em regra não. Então, preste muita atenção no que a pergunta, o que o examinador quer saber de você, ali no cabeçalho da questão, se ele quer que você saiba que há exceção, que há uma distinção, ou se ele quer que você marque que não há distinção, porque a regra é não, tá? Exceto quando a Constituição Federal mencionar. E quais são essas distinções que a Constituição Federal faz? É o que eu falei com vocês, é o mp3.com, que são o quê? Os cargos privativos para brasileiro nato. A distinção que nós temos na Constituição até então é essa, tá bom? É a dos cargos privativos para brasileiro nato. Vamos lá, outra pergunta. Estrangeiro pode votar? Estrangeiro pode votar? Não. Estrangeiro não pode votar, tá? Mas eu não vou me ater a isso aqui com vocês, porque é algo que o artigo 12 não trabalha. O artigo 12 não trabalha. E quando nós falamos de nacionalidade, que cai, que despenca em prova é o artigo 12, tá bom? Então vamos focar no que vai cair, tá? Porque o aluno perguntou aí se
estrangeiro vota. Não, estrangeiro não vota. Já pensou no dia da votação? O estrangeiro, se pudesse votar, aí vinha a Venezuela toda pra cá, né? Vinha a Venezuela toda pra cá. Ah, tá. Aqui não. Não pode. Estrangeiro não pode votar. Vamos lá. Falei para vocês que agora nós vamos ver o que? As regras. As regras. Nós já vimos os casos de distinção, né, entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, que é os cargos privativos. Agora você vai descobrir quando, né, eu estou diante de um brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, quais as características, os critérios, as regras e etc. Vamos lá. Regras para brasileiro nato. Nós temos o jus soli e o jus sanguíneo. Jus soli, gente, está em latim porque povo do direito é metido. Não sei o que é isso, fica colocando latim no meio de português, mas é a origem, né, do direito, então vamos lá. Jus solis é o que? Território, tá? E aqui eu coloquei sangue, é o jus sanguíneo, é o que? O laço sanguíneo. Então, se a pessoa nasceu no território brasileiro, é brasileira em regra. Laço sanguíneo também é brasileiro nato, estou falando do nato ainda, em regra. Agora nós vamos ver algumas exceções, algumas regrinhas do brasileiro nato aí. Primeiro, vamos falar sobre o brasileiro nato pelo critério territorial, tá? O solis aí é o critério territorial. Territorial, nasceu dentro do Brasil, é brasileiro. Mas nós temos uma exceção, tá? Nasceu dentro do Brasil, é brasileiro nato. Lembra que a palavra nascer, lembra o nato aqui? Nascimento, nato, são palavras parecidas. Então, nasceu no Brasil é brasileiro nato. Então, o critério territorial é esse. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Porém, nós temos uma exceção, que são os estrangeiros que estão no Brasil a serviço do seu país. Como assim? Um estrangeiro vem ao seu país... Um estrangeiro vem ao Brasil, né? Vamos supor uma mulher vem ao Brasil, tá grávida aqui, o bebê nasceu no Brasil, mas ela estava a serviço, por exemplo, dos Estados Unidos no Brasil. Ela trabalha para o governo de lá e estava no Brasil, mas ela trabalha, ela não estava passeando. Aí não vai ser brasileiro nato, tá? Estrangeiro dentro do país, estrangeiro dentro do Brasil, é brasileiro nato, exceto se esse estrangeiro estiver trabalhando para o seu país, tá bom? Então, nasceu dentro do Brasil, brasileiro nato, critério territorial jus soli. Porém, se for um estrangeiro dentro do Brasil a serviço do país dele, eu sou americana, estou no Brasil grávida, mas de passagem, enfim, estou a serviço do governo. Vem cá prestar um serviço para o governo no Brasil. O meu filho não será brasileiro nato, beleza? Agora nós vamos para os critérios, as regras de brasileiro nato sanguíneo. O sanguíneo, gente, sempre vai ser nascimento fora do Brasil. Então aqui, jus soli é a pessoa que nasceu dentro do Brasil, e aqui é a pessoa que nasceu, acho que eu me cortei aqui, né? Tá aparecendo ainda. Aqui é a pessoa que nasceu fora do Brasil. Nasceu fora do Brasil. E uma pessoa, uma criança que nasceu fora do Brasil, também pode ser considerada brasileira nata, brasileiro nato, cumprindo alguns requisitos. Mas repete comigo aí. Território dentro do Brasil, sanguíneo fora do Brasil. Território dentro do Brasil,
sanguíneo fora do Brasil, tá? Então, brasileiro nato pode ser tanto pelo critério territorial, nascer dentro do Brasil, e pelo critério sanguíneo. E quando nós analisamos o sangue, é fora do Brasil. Por quê? É óbvio. Se a pessoa nasce dentro do Brasil, a gente não precisa de analisar laço sanguíneo. Porque se nasceu dentro do Brasil, nós já temos o critério territorial. Não quero saber de quem que ela é filho. Entendeu? Mas tem exceção aqui que nós já conversamos, tá? Porém, entretanto, todavia, né, para ser um brasileiro nato, nascido fora do Brasil, existem algumas regras. Lembra do casinho que eu contei agora, do estrangeiro dentro do Brasil? Agora eu vou falar para vocês do brasileiro fora do Brasil a serviço do Brasil. Sou brasileira, fui mandada para os Estados Unidos a serviço do Brasil, estou grávida, nasce o meu filho lá. O meu filho vai ser considerado brasileiro nato, porque eu estava a serviço do meu país em outro país, um país estrangeiro. Beleza? Aí você vai só inverter as bolas aí. Porém, e se eu sou brasileira, né, o pai aqui é o pai ou mãe, tá, gente? O exemplo que eu tô dando para você é sempre pai ou mãe. Não tem preferência aqui, não precisa ser só mãe, não, pai ou mãe. Suponhamos, vou ter até um exemplo de homem aqui para vocês não ficarem tanto se questionando. Sou homem, fui morar nos Estados Unidos, fui trabalhar nos Estados Unidos, né? Fui lá lavar banheiro, não passei no concurso aqui, não quis ser aluno do Monster, fui lá lavar banheiro até morrer nos Estados Unidos. E casei, apaixonei com a loira lá, né? Apaixonei com a loira lá. E aí ela engravida. E eu sou brasileiro. Ela é engravida. E aí, como que fica? Eu não estava a serviço do meu país, nos Estados Unidos. Eu estava trabalhando, tinha moradia. Como que fica? Bom, aí nós temos uma opção. A pessoa pode levar, né? A criança, o brasileiro leva a criança em repartição pública brasileira, a maioria dos lugares é chamado de consulado, e registra a criança ali, assim que ela nascer. Tá? Essa é uma opção, registrar a criança em repartição pública. Então vamos lá comigo. Nasceu fora do Brasil, a serviço do Brasil, brasileiro nato. Nasceu fora do Brasil e não estava a serviço do Brasil, levou, aí a pessoa tem que levar, não é automático não, tá? Tem que levar, então é o que? Um ato, precisa de ter atitude. Levou a criança e registrou lá no consulado, repartição pública, lembrando que a Constituição fala repartição pública. A maioria dos países nós chamamos de consulado, mas pode ser que tenha algum país aí que não se chame consulado. Eu não sou obrigada, né, a conhecer todas as terminologias do mundo inteiro, enfim. Levou lá na repartição pública, registrou a criança quando ela nasceu, brasileiro nato. Tá vendo como é o critério sanguíneo aí? Tudo fora do Brasil, tá? Agora, vamos supor que seu pai não quer nem saber de Brasil, ele, né, endoidou a cabeça, ficou revoltado aqui com o preço da gasolina, do combustível, foi embora, tomou ódio do Brasil, e eu não julgo pelo preço da gasolina, tomou ódio e foi embora. E não registrou. Aí a lei dá outra opção também. Olha como o Brasil é bacaninha. O filho, quando ele atingir aí a maioridade civil, e vier residir no Brasil, ele pode escolher a nacionalidade brasileira, tá? Ele pode escolher a nacionalidade brasileira. Ah, mas aí ele vai ter que excluir a outra nacionalidade? Ô, gente, não temos um limite de nacionalidade, não. Se o outro país vai aceitar, a gente não está estudando a nacionalidade dos Estados Unidos, os critérios, né, da Itália, da França, não.
Nós não temos, o Brasil não tem um limite não, de nacionalidade não, tá? Mas ele pode ser brasileiro nato e ter cidadania americana, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele vier ser brasileiro nato, se ele quiser, né, ser brasileiro nato aqui, completou maioridade, aquele filho do país natural que não quer saber mais do Brasil, que foi embora pelo preço do combustível, ele vai vir no Brasil quando ele completar, né, a maioridade. E a maioridade, gente, hoje é 18 anos. A Constituição não fala 18 anos, tá? A Constituição fala maioridade. Por quê? Amanhã, talvez, pode mudar, diminuir, né? Tá mais para diminuir essa maioridade? É maioridade, não é 18 anos. Por incrível que pareça, tem gente ainda que acredita que a maioridade é aos 21 anos. Não é, tá? Não é. Maioridade, aos 18 anos, se adquire a capacidade civil plena, tá? Dá uma estudadinha comigo lá no Direito Civil, que a gente estuda isso aqui no Monster, tá? Então, adquiriu a maioridade, vem residir no Brasil, entra com uma ação, tá? Entra com uma ação judicial para adquirir a nacionalidade brasileira e para ser um brasileiro nato, tá? Ele escolhendo pela nacionalidade brasileira, ele vai se tornar um brasileiro nato, mesmo o pai não registrando e mesmo ele não tendo nascido no Brasil. É o critério sanguíneo porque é filho de brasileiro. Então tem essa opção, tá bom? Fechou? Tá tranquilo? Tá favorável? Mamão com açúcar? Combinado então. Então é um ou é outro, tá, gente? Se o pai registrou, beleza. Mas aí se o pai não registrou, você tem a outra opção ainda, tá? Findadas as considerações, assunto encerrado, nós vamos agora para os critérios do brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado. Já encerramos o brasileiro nato. Você viu que existe duas possibilidades de ser brasileiro nato, pelo território e pelo sangue. Se você não sabia que brasileiro você era, agora você sabe. Porque eu falo por mim, quando eu comecei a estudar direito constitucional lá na faculdade, no primeiro semestre, eu não sabia que tipo de brasileiro que eu era, não. Se eu era brasileira nata, se eu era brasileira naturalizada, eu confundia tudo. Mas hoje, né, são mágoas passadas. Brasileiro nato, a gente lembra que a pessoa ou tem que nascer no Brasil ou tem um critério sanguíneo para as pessoas que estão a serviço, né, em outro país, e para quem é filho, quem é brasileiro, teve o filho no exterior e não estava a serviço do país, tem a opção de levar para registrar em repartição pública brasileira. Mamão com açúcar. Agora nós vamos estudar os brasileiros naturalizados, que não somos nós nascidos no Brasil. Fechou? Agora eu já sei que eu sou uma brasileira nata. Os naturalizados são... pode adquirir a nacionalidade quem? Os estrangeiros. Tem duas opções. Estrangeiros podem tornar vamos lá, vou repetir tudo de novo aqui que até eu embolei, Estrangeiros podem adquirir a nacionalidade brasileira. Estrangeiros podem adquirir a nacionalidade brasileira. Mas aí ele vai ser um brasileiro nato? Não. Ele vai ser um brasileiro naturalizado. Estrangeiro no Brasil pode adquirir a nacionalidade brasileira, critério 1, países de língua portuguesa. Países de língua portuguesa. Eu falei aqui países de língua portuguesa, eu não falei estrangeiros de Portugal, tá? Não falei isso. Na prova, eles amam colocar países de língua... países de Portugal,
e coloca o critério, não. Países de língua portuguesa, ou seja, uma comunidade que tem a língua oficial português. Você está achando que o mundo todo fala só inglês? Não, BR tá nativo aí, ó. Brasileiro, língua portuguesa. Nós temos alguns países que a língua portuguesa é oficial. Angola, Moçambique são exemplos de países que a língua portuguesa é oficial, tá? Não estou falando de Portugal aqui. Não é só Portugal que tem a língua oficial portuguesa, não. O idioma português oficial, não, tá? Que eu estou falando de língua portuguesa. Então, vamos lá. Para países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, o estrangeiro ele tem que residir no país de forma ininterrupta, ou seja, sem interrupções, por 1 ano. E ter idoneidade moral, não ter cometido crime, né? Bom comportamento na sociedade, etc. Se a pessoa, o estrangeiro, que veio de um país de língua portuguesa oficial, que tem a língua portuguesa como a língua oficial, basta morar no Brasil por 1 ano de forma ininterrupta, sem interrupções, né? Não pode ficar 3 meses eu moro na Angola, 3 meses eu moro no Brasil, 3 meses eu vou para Angola, não pode. Tem que morar no Brasil de forma contínua durante 1 ano, quer dizer. Beleza, tem idoneidade moral? Aí você vai requerer a nacionalidade brasileira, né? De forma automática, o Estado não vai bater na sua porta. Oi, eu vi que você morou 1 ano no Brasil e eu sei que você é da Angola. Quer a nacionalidade brasileira? Não, né, gente? Não é assim que funciona, ainda mais no Brasil. Vai dar um jeito de buscar na sua nacionalidade, tá? Então, países de língua que tem o português, a língua portuguesa como a língua oficial, podem residir no Brasil por 1 ano, ter idoneidade moral e requerer a nacionalidade. Aí essa pessoa vai ser o quê? Um brasileiro naturalizado. Vai ter a nacionalidade brasileira. Vamos lá, segunda opção, Bruna, e quem é um estrangeiro de outro país que não tem a língua portuguesa como idioma oficial, como que faz? Para demais estrangeiros, basta residir no Brasil de forma ininterrupta por 15 anos. Morou no Brasil por 15 anos, pode requerer a cidadania. A cidadania não, gente, Estados Unidos não. A nacionalidade brasileira vai ser um brasileiro naturalizado. Tem que ter idoneidade moral, obviamente. Bruna, de forma ininterrupta a pessoa pode nem vir visitar os parentes no exterior? Pode, mas tem que morar no Brasil, tá? Vamos lá. Tem países que têm acordo com o Brasil. Agora, países que não, recebem aí o Brasil, não tem um acordo, enfim, você vir morar de forma ilegal, obviamente não vai poder bater na porta do Estado, querer nacionalidade, sendo que você morava de forma ilegal, né? Venhamos e convenhamos. Tem que ser uma permanência no Brasil legal, tá? Para você requerer a nacionalidade, fechou? Morreu então Maria. Vamos para os finalmente. Nós temos os brasileiros equiparados. O que são esses brasileiros equiparados? São os portugueses agora de Portugal. Brasileiro equiparado. Brasileiro equiparado. Fala aí comigo. Brasileiro equiparado, brasileiro equiparado, brasileiro equiparado. Ele será... ele é o brasileiro. Outra, gente, bolei tudo aqui, volta a fita, produção. Vamos lá. Brasileiro equiparado é aquele de Portugal, é o estrangeiro de Portugal, tá? Aí nós temos a reciprocidade de direitos. O que é isso? Um exemplo.
Se em Portugal essa pessoa pode votar, no Brasil o português vai poder votar, tá? É a regra da reciprocidade com o Brasil e Portugal. Porque vocês já sabem, aula de história, vocês não faltaram, né? Nos livros de história conta que quem colonizou Brasil foi Portugal, então existe essa regra aí de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Fechou? Então, os direitos que o brasileiro tiver em Portugal, o português vai ter no Brasil. Ainda nós temos, meus amados, a perda da nacionalidade. Está lá no parágrafo 4º. Parágrafo 4º do artigo 12. Como que perde a nacionalidade aí? Bom, existe a possibilidade, se a prova te perguntar, você sabe que sim, existe a possibilidade. Por sentença judicial, ou seja, o cancelamento por sentença judicial, né, você pode estar requerendo ou requererem, tá, a perda da nacionalidade por sentença judicial, ou quando você adquirir outra nacionalidade. Bruna, mas você me falou que pode ter mais de duas nacionalidades. Pois é, a regra, vamos lá para a regra. A regra é quando você adquirir outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Mas toda regra tem uma bendita de uma exceção. E nesse caso aqui, do parágrafo 4º do artigo 12, nós temos duas. Olha aí. Reconhecimento de nacionalidade originária. Como que funciona isso? Se eu for para um país que ele reconhece o Brasil como país, eu não perco minha nacionalidade. Agora, vamos supor, exemplo, hein, gente? Exemplo, que eu vou para o Iraque e o Iraque não reconhece o Brasil como um país. Aí, se eu optar pela nacionalidade do Iraque, eu perco a nacionalidade brasileira, tá? Então é isso. Suponha, se um país não reconhecer o Brasil como país e a pessoa optar por ter a nacionalidade daquele país que não reconhece o Brasil, aí ele perde a nacionalidade. Outra opção, né, de outra exceção, a perda da para adquirir outra nacionalidade aí, tá? Então, voltando à fita, se adquirir outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira, correto? Nós vimos que tem exceção, ou seja, a primeira, reconhecimento da nacionalidade originária. Essa é a exceção. Se você for para um país que reconhece a nacionalidade originária, ou seja, reconhece a sua nacionalidade brasileira, você não perde. É por isso que raramente, né, gente? Eu nem sei dar um exemplo aqui para vocês de um país que não reconhece o Brasil como nacionalidade originária. Eu não conheço, sinceramente. Se você souber aí, você me manda aí no direct que eu vou ter um prazer, tá? Me manda no direct, coloca aí nos comentários. Então, por isso que a maioria nunca, né, ouvi a possibilidade de perda aí de nacionalidade. Nunca, exceto, vai ser assim, 0,0,0,1. E a outra opção, a outra exceção, melhor dizendo, se eu vou para os Estados Unidos, por exemplo, e lá para exercer os atos da vida civil, para trabalhar, para estudar, eu tenho que adquirir a nacionalidade americana. Aí, se eu sou obrigado, se existe essa imposição para praticar determinados atos, eu posso adquirir a nacionalidade e não vou perder a nacionalidade brasileira. Entendeu? Como é que funciona o esquema? Então, perda da nacionalidade. Vamos lá. Tem a primeira opção, que é por cancelamento, por sentença judicial, cancelamento por sentença judicial, e adquirir outra nacionalidade. Então, perda da nacionalidade, escreve aí no seu caderno. Fala alto comigo. Perda da nacionalidade por sentença judicial, cancelamento por sentença judicial, ou quando adquirir outra nacionalidade. Beleza. Adquirir outra nacionalidade, perde
a nacionalidade brasileira, mas tem exceção. O quê? Reconhecimento da nacionalidade originária. Se você for para outro país que reconhece o Brasil como país originário seu, show de bola, você não vai perder. Tá bom? Então, por isso que é assim, eu nem tenho exemplo para dar para vocês de um país que não reconhece o Brasil como nacionalidade originária, tá? E a outra é a exigência do país que você estiver, que você tenha nacionalidade daquele país para praticar determinados atos, estudar, trabalhar, comprar. Se existe essa exigência no país, você não perde a nacionalidade brasileira, tá bom? Você não perde a nacionalidade brasileira. Então, fechou a aula de hoje, tá? Estamos dando 1 hora aí de aula. Se você quer continuação de dicas de direito constitucional para a Polícia Penal, deixa aí nos comentários. Fica ligado no canal do Monster que direto tem dicas aí para você ficar atualizado, afiado aí para a sua prova de direito penal, viu? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de ir lá no Instagram bater um papo comigo, fechou? Então fechou então. Tchau!